Você já ouviu falar no Abril Azul? Talvez você já tenha visto esse termo por aí ou até participado de algumas ações nesse período. Mas você já parou para pensar por que existe um mês inteiro dedicado ao autismo? Essa é uma pergunta interessante, porque a própria resposta já explica o próprio autismo. Sou Ana Clara Pastore, psicóloga de crianças e adolescentes, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o autismo. O dia 2 de abril foi definido como Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo pela Organização das Nações Unidas. Mas, na prática, esse dia se expandiu para o mês inteiro e se tornou o Abril Azul. Isso aconteceu porque falar de autismo não se esgota em só um dia. Quem convive com uma criança com autismo sabe muito bem disso. O autismo é uma coisa que se entende ao longo de um processo, e não uma coisa tão simples. É uma compreensão que vai sendo construída aos poucos na realidade do dia a dia. O autismo envolve várias áreas de desenvolvimento da criança, como linguagem, experiências sensoriais, comunicação, atenção, memória, e essas áreas se combinam de formas diferentes em cada criança. Para compreender o autismo, não basta ter apenas acesso à informação, mas entender como essas áreas de desenvolvimento se conectam entre si. Muitas vezes, o que gera mais dúvida nas famílias não é o autismo em si, o diagnóstico, mas sim os comportamentos. Por que ele reage dessa forma? Por que ele é tão diferente daquela outra criança que também tem um diagnóstico de autismo? Então, o Abril Azul surge justamente com essa proposta, de levar mais informação para as pessoas, discutir o diagnóstico, entender como isso afeta no dia a dia. Então, o Abril Azul surge justamente nesse contexto, de levar mais informação para as pessoas, disseminar informações científicas e de qualidade, reduzir o preconceito, diminuir estigmas e promover a inclusão. Para organizar esse processo de compreensão sobre o autismo, a primeira coisa a entender é: Ana, o que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Quando a gente pensa nisso na prática, significa dizer que o cérebro se desenvolve de uma maneira diferente de um cérebro típico. E esse desenvolvimento ocorre dessa maneira desde muito cedo, ou seja, desde a gestação e os primeiros anos de vida. Então, não tem nada a ver com uma coisa que a criança aprendeu, como ela foi criada, nem algo que a família fez. É essa diferença na organização do cérebro que vai afetar a forma como a criança entende e processa as informações do mundo. Quando a gente pensa no diagnóstico a partir dos critérios dos manuais, a gente pode dividir em duas grandes áreas: a comunicação social e os comportamentos restritos e repetitivos. Quando a gente pensa em comunicação social, é um conjunto de habilidades, não apenas a comunicação verbal. Então envolve desde iniciar uma conversa, entender o que outra pessoa está falando, saber a hora dela falar e da outra pessoa, essa troca de turnos, entender expressões sociais e também coisas que nem sempre estão tão explícitas, como as expressões faciais, sutilezas da comunicação. Por exemplo, uma criança pode até ter o vocabulário verbal bem desenvolvido, mas às vezes ela não sabe a hora de esperar o coleguinha falar ou entender uma expressão facial de nojo, tristeza, felicidade, alegria. Já em relação aos comportamentos, a gente observa um padrão restrito e repetitivo. Isso pode incluir uma necessidade de rotina, uma dificuldade de modificação, comportamentos repetitivos corporais e interesses muito restritos e intensos. Tá, Ana, mas então o que é que causa o autismo? Bom, o que a gente sabe hoje na ciência é que o autismo é um transtorno de causa multifatorial. O que é isso? É um transtorno que é desenvolvido por várias causas em conjunto. O principal fator de causalidade é o fator genético, ou seja, a criança tem genes que têm predisposição ao desenvolvimento do transtorno. Isso vai se juntar com fatores ambientais, que podem ser, por exemplo, a idade dos pais avançada, que a gente já sabe que tem influência, questões de medicações durante a gestação, uso de substâncias, tudo isso pode influenciar. Mas é importante entender que isso sozinho não faz desenvolver o autismo. Esses fatores ambientais, junto com os fatores genéticos, que têm a maior importância, fazem com que o transtorno seja desenvolvido. Então, quando a gente pensa ainda nesse funcionamento do autismo, é importante entender as diferenças entre cada criança. É muito comum que existam dúvidas como: meu filho funciona assim, mas o coleguinha é de outro jeito, acontece isso com ele, mas eu vi outra criança funcionando de outro jeito. Então, por que é tão diferente uma criança da outra? Quando a gente pensa no autismo, é um espectro, o transtorno do espectro autista, e tem esse nome justamente por conta dessa grande diferença que existe entre as pessoas com autismo.
O cérebro não funciona de um único jeito. Então, existem várias áreas de domínio, habilidades, como a gente já falou, de memória, atenção, linguagem, comunicação, habilidade social, função executiva, percepção sensorial. E a criança vai funcionar a partir da interação de todas essas habilidades. Cada criança vai ter uma habilidade ou outra mais bem desenvolvida, com um pouco mais de dificuldade, e o comportamento da criança é um resultado dessa interação de forma geral. Quando a gente pensa nesse funcionamento, a gente consegue entender um pouquinho melhor do que acontece no cérebro e por que as crianças funcionam como elas funcionam. Então, o que a gente sabe hoje na ciência é que, por conta dessas diferenças no cérebro, existe um padrão de conectividade diferente de um cérebro típico. Então, a gente tem ali algumas áreas mais próximas que funcionam de um jeito mais conectado, existe uma hiperconectividade naquelas áreas e uma dificuldade de áreas mais distantes do cérebro de se conectarem. E essas áreas, essa conexão entre áreas mais distantes, é justamente a parte responsável por interações mais complexas no comportamento, na comunicação social, na compreensão, e por isso a gente vê essas dificuldades nas pessoas com autismo. Pensando além dessas questões mais cognitivas, a gente tem também um ponto importante que é a parte sensorial, que tem uma diferença muito grande num cérebro de uma pessoa com autismo e uma pessoa com cérebro típico. No cérebro típico, a gente tem um filtro que vai ajudar a gente a selecionar e ignorar os estímulos do ambiente. Então, quando eu tô aqui, eu tenho estímulo de luz, eu tenho estímulo de som, eu tenho estímulo do ar-condicionado, eu tenho vários estímulos que estão sendo recebidos pelo meu cérebro, mas eu não preciso prestar atenção em todos eles. Então, o meu cérebro consegue ter um filtro que vai entender o que é mais importante de eu prestar atenção e o que eu posso ignorar nesse momento. No cérebro de uma pessoa com autismo, existe uma dificuldade nessa regulação do filtro. Então é como se o tempo todo essa pessoa estivesse recebendo muitos estímulos ao mesmo tempo. E aí o cérebro chega num limite e ele começa a entrar num sofrimento, porque é muita informação ao mesmo tempo e ele não consegue filtrar. Então, esse excesso de informações vai gerar uma sobrecarga sensorial, e é daí que a gente vê tantas crises que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês os brinquedinhos sensoriais que são muito comuns para ajudar na regulação de pessoas com autismo. Quando a gente pensa nesse excesso de informações, a criança está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, e são coisas muito imprevisíveis, o que pode gerar esse sofrimento. Então, se a gente pega um brinquedinho, por exemplo, esse aqui que é de apertar, e a criança já conhece, é um estímulo previsível, ela consegue focar a atenção para esse brinquedo e esse estímulo sensorial. Essa informação vai ser processada e ela vai ter mais facilidade de ignorar as informações ao redor. Quando a gente pensa também no cubo, né, que é um objeto de muito interesse de crianças com autismo, é a mesma lógica, é um brinquedo previsível, que ele já sabe o que esperar desse brinquedo, ele já sabe resolver, e isso gera um conforto sensorial para a criança. Pensando nesse sentido, a gente pode falar de uma confusão muito comum também, que é a diferença da crise e da birra. É muito comum ver crianças ali num comportamentos que as pessoas chamam de birra. Mas a birra tem uma função específica. A criança quer conseguir alguma coisa com aquele comportamento ou evitar alguma coisa. E ela não está manipulando, ela só está tentando conseguir ali do jeito que ela aprendeu. Quando a gente pensa na crise, não tem relação com conseguir alguma coisa, não tem uma função. A criança só está desregulada. Então, é muito importante a gente entender essa diferença para conseguir acolher a criança no momento da crise e ajudar ela a se regular. A gente vai fazer isso reduzindo essa carga de estímulo e ajudando ela a ter estímulos mais previsíveis que ela consiga focar e o cérebro sair desse estado de alerta. Ana, e como saber se o meu filho tem autismo? Bom, a gente tem todas essas características que a gente está conversando, mas é importante que a gente faça uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? A gente percebe esses sinais, então uma dificuldade ali de comunicação, às vezes o bebê não olha para os olhos, a criança não responde aos pais, que são características muito comuns, né? Tem dificuldade ali de fazer amiguinhos, de interagir com as pessoas, tem esses comportamentos mais restritos e repetitivos, interesses muito focados, gosta de enfileirar o carrinho e tal, isso todo mundo já sabe como característica. Mas isso é suficiente para fechar o diagnóstico? Não. A gente precisa de uma avaliação neuropsicológica. O que é que essa avaliação vai fazer? Vai tentar medir, testar todas essas habilidades cognitivas do cérebro da criança para entender o seu funcionamento e avaliar se esse cérebro funciona de um jeito típico ou de um jeito atípico dentro do transtorno do espectro autista. E quando a gente tem essa avaliação, mesmo que a criança tenha o diagnóstico, a gente vai conseguir conduzir um tratamento específico,
porque como a gente conversou, o espectro é muito amplo e às vezes a criança tem comportamentos mais de um jeito, mais de outro, tem mais dificuldades em uma área, mais facilidades em outra. Então não é o mesmo tratamento que vai funcionar para todas as crianças. Eu preciso fazer essa avaliação para entender quais são os níveis de dificuldade dessa criança, o que é que ela precisa, né, de mais suporte, menos suporte, o que é que ela tem mais facilidade, para eu conduzir um tratamento adequado para cada um. E é aí que entra a diferença entre a avaliação neuropsicológica e a intervenção. Enquanto a avaliação vai fazer esse mapeamento do funcionamento cognitivo e comportamental da criança, a intervenção vai ajudar ela a superar esses pontos de dificuldade, desenvolver mais habilidades e ajudar no dia a dia, na rotina e ter mais autonomia. Ana, e qual é a diferença então dos níveis de suporte que a gente vê nos diagnósticos? Bom, a gente vai fazer um diagnóstico pensando em níveis de suporte justamente para orientar essa família o quanto essa criança precisa de ajuda no dia a dia. Então, quando a gente pensa no nível de suporte 1, essa criança precisa de ajuda para algumas coisas, mas não tanto quanto o nível de suporte 2 ou 3, como, por exemplo, uma criança que é não verbal. Ela vai precisar de mais ajuda no dia a dia. É importante a gente pensar que o diagnóstico não é um fim, um limite, mas sim um ponto de partida para pensar em quais habilidades a gente vai desenvolver, como que a gente vai conduzir essa criança para o seu desenvolvimento mais saudável. Além disso, é importante a gente falar que quanto antes é feito esse processo de avaliação e o diagnóstico, melhor a resposta da criança ao tratamento. Por isso que é muito importante, você viu algum sinal, está em dúvida, procura um médico, procura um psicólogo, neuropsicólogo para fazer essa avaliação. Porque quanto menor a criança, maior o nível de plasticidade neural que ela tem. O que é isso? A capacidade do cérebro de se reorganizar. Então, quando a gente faz essa intervenção lá, quando ela é bem pequenininha, o cérebro tem uma capacidade maior de criar novas conexões, novos caminhos e desenvolver essas habilidades que a criança tem dificuldade. Quando ela está maior, ela ainda tem essa capacidade, mas é mais reduzida. Então, você vê alguns comportamentos que você não sabe muito bem, está em dúvida, não sabe o que fazer, procura ajuda, pede orientação profissional, que com certeza alguém vai conseguir te orientar no melhor caminho para o desenvolvimento do seu filho. Bom, agora que a gente já conversou de tudo isso, fica muito claro que o autismo não é uma coisa isolada, não é uma coisa pontual, não é uma coisa fechada específica, mas sim é esse grande espectro que envolve todo o desenvolvimento da criança e que exige um cuidado no dia a dia, ao longo da vida dessa criança. Ela precisa desse suporte para se desenvolver de uma forma mais saudável. E é aí que a família entra com um papel muito importante de dar esse suporte, de orientar, de oferecer o apoio e as condições que essa criança precisa. Quando a gente entende esse funcionamento, o comportamento deixa de ser uma dificuldade, um problema, uma coisa que você não sabe o que fazer e passa a ser uma informação que vai ajudar a família a auxiliar essa criança no seu desenvolvimento. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais informações sobre o tema desenvolvimento infantil e adolescente, é só me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @psianapastore e meu WhatsApp é 629 9931 1150. E acompanha a gente aqui que vão sair mais quadros falando sobre esse tema de desenvolvimento infantil e adolescente.